Muito boa noite. Eu espero que todos estejam muito bem. Para quem não me conhece, eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos, uma pessoa que está aqui disposta a servir um pouquinho, contribuir um pouquinho, tentar ajudar um pouquinho. Na medida em que eu me ajudo, eu ajudo vocês. Pelo menos essa é a intenção, né? Hoje nós estamos aqui no Facebook da Vânia, no Facebook do Centro Espírita, ou melhor, da Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec, SEAC, de São Bernardo do Campo, e com os amigos do próprio SEAC, porque esta palestra ou essa live está sendo transmitida para os amigos de lá. E eu fico muito feliz. Eu não os estou vendo, mas vocês estão me vendo, então sintam-se todos abraçados, cumprimentados, e que nós possamos estar nesses momentos aqui em paz com Deus e com Jesus e com os nossos mentores, para que a gente trabalhe junto. Enfim, vamos iniciar já para a gente não perder tempo, começando com a prece de abertura, para que nós possamos sintonizar com os bons espíritos que estão no nosso lar, que estão aqui ao nosso redor e no SEAC, para que todos possam, juntos conosco, nós nos unirmos num só pensamento, numa só energia de paz, de amor, de luz, enfim, para que nos sintamos fortalecidos para enfrentar os problemas da vida cotidiana, os desafios da encarnação e possamos viver bem para depois desencarnar, morrer em paz, ok? Esse é o tema da nossa conversa de hoje, então, vamos lá fazer a nossa prece de abertura. Pai de amor e bondade, o Senhor que nos deu a vida, nós agradecemos profundamente pela vida espiritual, imortal e perfectível, porque um dia teremos a perfeição que o Senhor sonha para nós, deseja para nós. Jesus querido, amigo de todas as horas, irmão mais velho de nossas existências, que veio para dar o seu melhor exemplo, as melhores lições e nos tornar o caminho um pouco mais fáceis, porque você já tinha trilhado esse caminho e nos mostrado como é que podemos agir. Amigos espirituais, em especial nosso mentor, e aqueles amigos da espiritualidade que são espíritos simpáticos, espíritos familiares, aqueles que desejam o nosso melhor, aqueles que desejam o nosso bem. Muita gratidão pela presença de todos vocês nos empurrando para frente, nos incentivando, nos motivando. Com essa gratidão, nós esperamos estar já em sintonia com vocês e pedindo ao Pai Maior e a Jesus que nos inspire para compreender e absorver os assuntos que nesta noite nós conversaremos, trataremos um pouquinho, pela sua importância, não só na nossa vida, mas de toda a humanidade. Sendo assim, certos que nós estamos amparados, protegidos e acompanhados por todo o amor de Deus, nós pedimos permissão para iniciar o nosso estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, muito bem, então vamos conversar sobre esse tema Viva Bem e Morra em Paz. Depois vocês dão um oizinho para mim aí, eu gosto de saber quem esteve presente, e aí eu falo, dou o meu oizinho também, cumprimento vocês depois, tá? Mas vamos partir diretamente para o nosso tema. A primeira questão é, será que a gente tem condições de morrer em paz? Sim, eu estou falando a palavra morrer. Mas, Vânia, você é espírita, está falando para espíritas ou simpatizantes do espiritismo. Você veio falar desencarnar? O tema da tua palestra não está errado? Não, eu estou falando morrer mesmo, ok? A gente vai explicar essa questão e nós nos preocupamos como é que a gente faz para morrer em paz. Então, a gente tem que primeiro entender o que é morrer, para depois entender o que é viver e o que a gente faz para viver bem e morrer em paz. Então, nós vamos conceituar. Primeiro conceito, morte. O que é a morte? É a interrupção definitiva, sem retorno, da vida do organismo físico. Este corpo é um organismo, está vivo, tem energia, tem vitalidade. Quando acabar definitivamente essa energia, essa vitalidade, morreu. O corpo morreu. O que é a desencarnação?
Desencarnação é o processo que o espírito que está dando vida, movimentando este corpo, esse organismo, o espírito desliga-se, sai, abandona o corpo e vai embora. Para onde? Para o mundo de origem, que é o mundo espiritual. Então, nós temos o conceito de morte, que é a cessação da vida física, cessação definitiva, sem retorno, e a desencarnação, que é o abandono do corpo do espírito para este corpo material. Neste sentido, é que o tema da palestra está correto. Por quê? É claro que nós estaremos tratando da desencarnação. O espírito saindo, abandonando o corpo físico. Mas quem é que morre? O corpo físico e o personagem que nós estamos vivendo. A Vânia é um espírito imortal, como vocês são espíritos imortais, que deixará de existir, eu deixarei de existir, vocês deixarão de existir enquanto Vânia, Maria, José, João, Joaquim, Francisca, deixaremos de existir neste personagem. Então, a morte do personagem acontece junto com a morte do corpo físico, porque o espírito se liberta e ele é algo além deste papel de uma só existência, porque nós temos muitas existências para o passado e para o futuro. Nós encarnamos muitas vezes. Então, nós estamos tratando aqui de um conceito de morte física, acabando este personagem, mas nós estamos tratando da desencarnação, sim, que é a saída de um espírito que não morre nunca. Nunca tem fim. E como é que nós fazemos para morrer em paz? Nós não morremos em paz se nós não tivermos encerrado, corrigido, resolvido todas as preocupações que nós temos aqui. Porque quando nós temos preocupações aqui, de várias espécies, nós vamos falar sobre isso, nós acabamos carregando essas preocupações para o lado de lá. Ou seja, ao morrer o corpo físico, ao morrer o personagem que vivemos hoje, que estamos neste papel encarnatório, o espírito que somos, com uma bagagem milenar, ele continua vivo e carrega aquilo que ele sente, que ele conhece, que ele pensa. Isso inclui os seus conhecimentos, os seus sentimentos e as suas pendências, porque as nossas pendências não solucionadas, não resolvidas, ficam meio que cutucando a nossa essência espiritual, o nosso eu espiritual, e dizendo o seguinte: espera aí, você não resolveu isso. Então, a gente fica angustiado, fica carente, fica vazio, fica se sentindo culpado, se sente mal e, portanto, sofre. Quando nós não resolvemos a nossa vida durante a encarnação, nós sofremos. Então, como é que a gente faz para morrer em paz? Para não carregar tudo isso para o lado de lá? A primeira questão que é imprescindível de nós pensarmos e trazermos para o nosso cotidiano como uma reflexão permanente é que nós não sabemos quando a morte virá. A morte física, a cessação da vida orgânica, a desencarnação do espírito, nós não sabemos. E pode ser a qualquer momento, como nós vemos muitas vezes acontecer à nossa volta, ou mesmo nos noticiários. Eu estou aqui falando com vocês, de repente eu tenho um problema qualquer, meu coração para de funcionar e eu desencarno. Eu, espírito, parto, meu corpo morre. O personagem Vânia morre, tem fim. Isso pode acontecer em qualquer momento. E a gente tem que parar de ter tanto medo de achar que pensar na morte é atraí-la, pensar na morte é desejá-la, porque nós temos, mesmo que seja de uma forma subjetiva, inconsciente, nós temos essa ideia de que se a gente falar de morte, pensar na morte, ou nós estamos desejando que ela aconteça para nós, ou estamos atraindo, ou estamos desejando que o outro, que eventualmente está doente, tem um problema, possa pensar que nós estamos desejando isso.
E não é verdade. Nós temos um instinto de conservação que nos faz desejar estar aqui. Mesmo pessoas com vocação para... Vocação não é a palavra exata, né? Com uma tendência para destruir a própria vida antes da hora, ou seja, um ato suicida, essas pessoas, se forem confrontadas com a morte, assim, abruptamente, elas terão a tendência a se protegerem, porque existe uma lei que nos obriga a procurar conservar esse instrumento que foi emprestado por Deus para que nós vivêssemos na escola da vida. Então, quando nós compreendemos que a vida é temporária na encarnação e que ela é definitiva na desencarnação, no mundo espiritual, e que a morte pode acontecer em qualquer momento, porque temos um corpo, um organismo extremamente frágil, que qualquer coisa poderia abalar na sua saúde ou na sua vitalidade, nós vamos fazer o quê? Ficar ok, por quê? Olha, se eu posso morrer a qualquer momento, então eu tenho que viver o melhor possível agora. Eu não tenho mais o minuto que passou. E eu ainda não tenho e não sei se terei na encarnação o momento que virá. Então, quando é o meu melhor momento? O meu melhor momento é agora. Esta é a questão 1. Aí existe a questão 2, que é para estimular que nós vivamos melhor. Se nós esperamos o dia do amanhã, o dia de amanhã, o futuro, para resolver alguma pendência afetiva, moral, material, algo que a gente poderia fazer agora e deixa para fazer depois, nós estamos esperando o dia de amanhã, concorda? Só que a morte pode acontecer a qualquer momento. Qual é a probabilidade de uma pessoa morrer em paz, desencarnar em paz, se ela está cheia de sonhos, de ilusões, de desejos, de problemas, de ansiedades para solucionar-se no futuro? Qual é a probabilidade dessa desencarnação ter algum sucesso para a paz espiritual? Esperar para realizar em qualquer área, em qualquer situação, é quase que pedir que a vida, a situação mesmo, nos surpreenda com o fim abrupto de algo que nós não nos preparamos. Eu sempre me recordo de um dia em que eu estive na presença de uma pessoa que estava com um câncer, internada no hospital, uma pessoa próxima da minha família, internada no hospital, e ela queria resolver uma pendência material antes de desencarnar. E eu lembro dela me dizendo: quando eu sair daqui, eu vou fazer tal coisa. Ela nunca saiu. E é exatamente essa a forma de se tornar infeliz do outro lado. Porque nós queremos resolver, a gente tem a ideia do que é necessário, nós sabemos o que é preciso fazer, mas a gente deixa para depois, por egoísmo, por orgulho, por ambição, por N motivos que não deixam que a gente resolva o problema hoje. É hoje o meu momento. É hoje a oportunidade que eu tenho. Eu não sei o que acontecerá amanhã. Nesse sentido, os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, jogadores anônimos, esses grupos de pessoas que estão tratando das suas dependências, eles têm essa filosofia do hoje eu não vou beber. Hoje eu não vou jogar. Hoje eu não me drogarei. Amanhã ele começa de novo. E eu digo esse exemplo para trazer a perspectiva de que nós precisamos viver assim, mas dizendo: hoje eu farei o meu melhor. Hoje eu tratarei as coisas, as minhas pendências
da melhor forma possível, vou tentar corrigir tudo que eu posso, vou resolver as situações. Hoje, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, amanhã, quando Deus me permitir, se Deus me permitir despertar neste organismo físico e nesta encarnação, eu começo de novo dizendo qual é a problemática que eu quero resolver, qual é a minha necessidade afetiva, espiritual, moral, material que eu posso solucionar. Nem tudo é para o mal, gente. Nem todas as pendências que nós temos são para as coisas ruins que nós fizemos ou que nós temos que resolver com alguém, algum grupo ou uma situação material. Mas às vezes é coisa boa. Alguma coisa boa que a gente precisa fazer em relação ao momento que a gente vive, ao grupo familiar, fraternal, social que a gente existe. Esse foi o ponto número 2. Evitar de deixar pendências, lembrando que a vida acaba a qualquer momento. Questionar-se, nós precisamos nos questionar. Eu sinto ódio? Eu sinto mágoa? Eu sinto raiva? Eu deixei de falar alguma coisa? Qual é a minha pendência nesta encarnação? O que eu vim fazer e não fiz, não me procurei, não busquei fazer, não resolvi? Eu sinto um amor possessivo, porque a gente fala muitas vezes dos sentimentos negativos que temos e esquecemos que às vezes a gente tem amor, mas não sabe lidar com o amor na sua essência de desapego. No amor, ele liberta, ele solta. A pessoa não quer falar, não quer andar, caminhar, trilhar a tua estrada. Então, você liberta a si e ao outro. Porque quando, por exemplo, uma mãe tem um amor possessivo por um filho, se ela desencarna sem preparar, sem se libertar daquela sensação de posse, se ela se desencarna sem estar consciente de que ela já fez o que tinha que fazer, chegou um momento daquele ser que na matéria ela colocou no mundo, porque espiritualmente a propriedade da criação é de Deus, aquele ser está no ponto de caminhar sozinho. Nós não queremos, mas Deus entendeu que era assim. Na nossa programação encarnatória já estava definido. Aquele momento é daquele outro ser. Então, uma mãe apegada demais, possessiva demais, um pai, alguém, qualquer pessoa possessiva demais com outra, por causa desse amor que não libertou, ele se torna muitas vezes tão obsessor, ou seja, um espírito que acompanha, tão próximo que atrapalha a vida de quem ficou, como alguém que odeia, como alguém que tem ódio, como alguém que tem mágoa. Então, a gente tem que romper com esses apegos do ódio e do amor possessivo e libertar quem está ficando, ou nos libertarmos de quem está partindo, de quem está ficando, porque é uma questão de ida e volta, né? Temos que trabalhar as nossas mágoas, temos que trabalhar os nossos sentimentos negativos. Quando é o momento de resolver isso? Amanhã? E você tem amanhã? Eu tenho amanhã? Eu não sei, vocês não sabem, nós não temos conhecimento de quando chegará a nossa hora. Então, o momento de resolver é hoje. O momento de resolver é agora. Praticamente esses 3 itens, essa conceituação da morte, da desencarnação e da morte do personagem que nós estamos vivendo, tudo isso foi como se fosse uma introdução para falar de doutrina espírita de uma forma mais objetiva, trazendo Livro dos Espíritos, uma das obras da codificação, a primeira obra da codificação, em que Kardec compilou material que ele recebeu de médiuns do mundo inteiro e que ele pesou na balança dentro das comparações, através de um estudo aprofundado, e disse, essa informação que eu tenho, ela não é única. Eu recebi de muitas fontes, de vários médiuns, de várias localidades, então ela é verdadeira, eu posso considerar verdadeira. E foi isso que ele colocou no Livro dos Espíritos. Grosso modo falando. E na pergunta 149 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta no que se transforma a alma no instante da morte. Sim, ele falou de alma, mas a gente tem que conceituar a alma também. A alma é o espírito encarnado. Quem é a Vânia aqui na encarnação? A Vânia é uma alma.
E quem será a Vânia depois da desencarnação? Depois da morte do corpo físico? Será um espírito. Então, a gente fala espírito encarnado e desencarnado, isso é um conceito para conhecimento, tá? Isso aqui não vai ser relevante para nós agora, mas é bom a gente saber. Quando a gente fala de alma, espiritamente falando, nós estamos falando de alguém que está encarnado. E quando nós falamos de espírito, nós estamos falando de alguém que está desencarnado. Agora, daqui para diante, eu não vou fazer muita relevância com isso, mas é importante vocês saberem, porque nós estamos aqui para aprender, estamos aqui estudando. Então, Kardec pergunta: no que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Alma, ser encarnado. Espírito, ser desencarnado. Volta a ser espírito, deixando este mundo temporário. A nossa existência aqui na Terra, nos mundos de encarnação material, ela é temporária. Por ser temporária, significa que não é o nosso lar absolutamente definitivo. Significa que a gente vem, passa um tempo e vai embora. Ponto. A vida acaba na Terra. Então, nós espíritas temos nas mãos um instrumento de consolo, de encorajamento, de fortalecimento para que a gente não tema tanto os problemas da vida. É claro, lá no começo expliquei para vocês que existe uma lei de conservação que faz com que a gente queira viver, que faz até com que nós tenhamos medo de morrer. Mas espera aí, estamos falando de um medo natural que é protetivo. Eu tenho medo de morrer, então eu me protejo para que a morte não aconteça antes da hora definitiva chegar. Do momento de acabar a existência, de fato. Então, eu tenho medo. Agora, medo é diferente de pânico. Medo é diferente de terror. Medo é diferente de desespero. Medo é diferente de não conseguir sequer pensar na hipótese de um dia ir embora daqui. Por que que a gente tem tanto medo ao extremo de desencarnar? Por quê? Talvez porque tenhamos pendências, talvez porque tenhamos soluções deixadas para depois, porque talvez não estejamos nos preparando pensando o quanto esta vida é temporária e efêmera. Então a gente precisa parar de pensar nas coisas que nos levam para o outro lado como algo ruim e mal. Até porque a própria doutrina, em algum momento dela, diz que nós vivemos num planeta em que ele tem o papel educativo de uma escola, o papel educativo de um presídio para punição, para expiação de quem comete erros, e um papel educativo da cura da saúde, saúde espiritual mesmo. E aí nós estamos, então, aqui estudando, sendo curados dos nossos crimes e curados da nossa saúde, e quando a gente parte e fica lamuriando, chorando em desespero quando alguém que a gente ama morre, desencarna, ou quando nós estamos batendo na porta, puxa, estou muito idoso, estou muito doente, estou com muitos problemas, e a gente fica com pânico de partir sem pensar que esta abertura de porta desta encarnação para o mundo espiritual, ela vem como uma promoção na escola da vida para quem foi aprovado, como uma punição cumprida, porque aquele presidiário já conseguiu quitar os seus débitos daquela fase da existência e que ele está curado. Então, os espíritos dizem para nós assim, a gente fica sofrendo pela morte quando a morte é a libertação deste mesmo peso que todos os dias a gente reclama. Porque a gente diz, está difícil, está dolorido, está preocupante, estamos com medo, temos vários tipos de pendências de toda a espécie e a gente mesmo assim não quer partir para uma outra continuidade. A gente precisa repensar isso. Então, quanto mais o espírito
e aí eu estou falando do desencarnado, ainda mantiver conexão com aquele corpo que ficou e com as pendências da matéria que deixou, mais ele sofre para abandonar o mundo espiritual. Todas as nossas pendências, todos os nossos apegos fazem com que haja um aumento da dificuldade de nós transitarmos da vida carnal para a vida espiritual. E este é um comentário de Kardec na questão 155 do Livro dos Espíritos. Então ele fala, quanto mais identificado nós estamos com a vida material, mais nós sofremos. Eu falei de Kardec, imagina, Kardec estava codificando a obra espírita, já tinha feito 5 livros, tem mais a introdução ao estudo do espiritismo, tinha as revistas espíritas, ele estava compilando um monte de material. Com 10 anos desse trabalho espírita, ele morreu, desencarnou. Imagine se Kardec não fosse um espírito desapegado, ciente de que o papel dele chegou ao fim aqui na Terra, que alguém continuaria a sua obra, que do mundo espiritual ele poderia continuar a sua obra. Se ele pensasse, não posso morrer, não posso desencarnar, porque senão tudo vai acabar e o espiritismo não se desenvolve mais. Quem vai levar o espiritismo para frente? Ele sofreria de qualquer forma, como qualquer um de nós que estiver apegado demais à beleza, apegado demais ao medo de abandonar o corpo físico, apegado demais aos bens materiais, apegado demais às pessoas. Veja que eu não estou falando de amor, estou falando de apego. Apegado demais às pessoas que eu não posso deixar partir, não posso libertar, não posso me libertar delas. Então, às vezes, a gente precisa parar para pensar, eu não quero desencarnar. Não acho que está no meu tempo desencarnar. Eu tenho muita coisa para fazer aqui. Mas e se a morte chegar agora? Como é que eu parto? A gente precisa ter sobriedade, maturidade para pensar nisso, sem que isso signifique que está desprezando a vida. Kardec também continua no comentário da questão 155, falando que nós não estamos falando do tema viver bem para morrer em paz, para desencarnar, né, o espírito desencarnar em paz, a morte ser tranquila. Ele diz, como comentário ao que os espíritos explicaram na 155, que quanto mais nós temos atividades intelectuais, quanto mais nos preocupamos em desenvolver os valores morais, quanto mais elevados os nossos pensamentos, mais isso reflete no desapego. Eu continuo querendo viver, eu continuo tendo coisas a fazer, mas se eu estou mais conectada com o lado de lá e com os papéis que eu tenho que fazer na vida, as coisas que eu vim cumprir aqui, eu acabo me desprendendo de uma forma mais tranquila. Porque imagine como se a vida, o espírito fosse parte de um velcro, o corpo de um lado, o espírito do outro, e o velcro está grudado, espírito e corpo com uma afinidade. Quando nós temos uma elevação mais intelectual, mais moral, uma elevação de pensamentos, a gente não gruda assim, a gente gruda assim. E o termo grudar não é correto, é só uma exemplificação. E aí eu fico tranquilo, tá tranquilo, fica fácil de eu tirar. Quando a morte do corpo físico acontece, eu não tenho problemas, porque eu não estou, eu estou agarrado naquele corpo que não tem vida, que não tem mais futuro. Eu tenho que ir embora. Então, a gente pode desapegar da vida sem perder o instinto de conservação, sem perder a vontade de estar aqui produzindo, sem deixar de aproveitar a existência. Porque nós estamos facilitando a própria desencarnação, porque a morte física nos liberta de uma forma mais tranquila. E aí, nós passamos para um termo que para muitas pessoas é assustador, já vi pessoas falando sobre se assustarem com esse termo, mas na pergunta 163 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona e vem a resposta dos Espíritos a respeito do... E a consciência?
desencarnamos, quando o corpo morre e há essa desencarnação, o corpo fica, nós partimos, existe uma consciência imediata, eu recupero a consciência de forma imediata de mim, eu fico dormindo, não, só eu falando, eu fico dormindo, eu fico apavorado por estar num lugar diferente, o que acontece? Eu tenho consciência disso? E aí os espíritos esclarecem que não é um termo correto, mais adequado, dizer que a consciência é imediata, porque todas as pessoas, ao desencarnarem, ficam perturbadas por algum tempo. O que é esta perturbação? É não ter certeza do que está acontecendo. É estar meio perdidinho. Existem perturbações muito intensas, existem perturbações muito rápidas, muito tranquilas. Um exemplo que eu sempre dou quando eu trato desse assunto. Nós estamos dormindo, temos uma boa noite de sono, o corpo está lá dormidinho, o espírito ele fica um pouquinho mais livre, conectado, sim, conectado, mas ele fica um pouquinho mais livre. O corpo está aqui e o espírito está... Pode dar uma voltinha, pode encontrar com as pessoas que ama, com os desafetos. E aí o espírito volta para o corpo, chegou a hora de despertar, sei lá, vai despertar às 6 horas da manhã, o espírito normalmente volta para tomar o seu corpo em despertamento, para começar o dia ele volta até antes. Só que daí quando a noite foi muito boa, o corpo está muito sossegado, né? A gente acorda e olha assim, às vezes até antes de abrir os olhos, não sei se acontece com vocês, mas imagino que sim, acontece comigo e com muita gente que eu já conversei sobre isso. Você nem abriu os olhos, você fala, nossa, que dia é hoje? Onde eu estou? Tem gente que chega perguntando, nossa, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Né? Então, quando acontece isso, você está num estado de perturbação. Por que eu estou em perturbação? Porque eu não estou absolutamente consciente. Quanto mais desapegados da vida material, quanto mais intelectualmente preparados, pensamos no assunto, o cérebro registrou que existe essa realidade posterior à vida. Quanto mais nós temos a certeza de que a vida continua, que Deus é bom e justo, que nós receberemos aquilo que nós merecemos do outro lado, portanto, ninguém será punido pelo aquilo que não fez de mal. Mas, lembre-se que a omissão também pesa, tá? Então, a gente tem esse momento de perturbação, mas ele é rápido. Ou alguém pode imaginar, Chico Xavier, por exemplo, tá aqui o meu Chico, que eu ganhei de uma amiga aqui do Facebook, amiga virtual, e o Chico tinha uma vida muito conectada com a espiritualidade, muito ligada com os espíritos, ele vivia em 2 dimensões, praticamente falando. Você acha que Chico ficou perturbado dias, horas? Não. Chico provavelmente ficou perturbado por segundos. Não sei, eu estou falando o que eu acho, né? Ficou perturbado muito pouco. Por quê? Porque ele estava pronto para partir. Então, a consciência imediata não é o termo e o tempo de perturbação depende de como nós vivemos. Portanto, quanto mais nós vivemos, melhores, sabendo que a vida tem fim, materialmente falando, sabendo que o dia de amanhã pode não chegar, portanto, sabendo que o momento de resolver todas as nossas pendências é agora, melhor a gente vai desencarnar, menor é o tempo de perturbação. Claro, gente, eu tenho plena noção de que, eventualmente, tem coisas que não dependem só da gente. A gente tenta, não consegue. Tem coisas que dependem do tempo para serem solucionadas. Quando eu dei o exemplo da mãe possessiva, por exemplo, se uma mãe parte e deixa uma criança pequena, é claro que ela vai ficar preocupada. É claro que ela vai querer acompanhar o desenvolvimento do seu filho que ficou aqui na encarnação. Não dependia dela esperar o momento em que ele estivesse um homem ou uma mulher feitos, já estudados, já trabalhando, já se desenvolvendo sozinho, que ela não precisasse mais se preocupar. Mas Deus é bom e a gente é espírita, sabemos que esta preocupação não possessiva, mas afetiva, não nos impedirá de seguir o caminho do filho. Do outro lado, como um espírito familiar, e no começo da nossa prece, eu sempre falo dos espíritos familiares, dos espíritos simpáticos, que são seres desta vida ou de outras vidas que nos acompanham porque querem o nosso bem. Então, ela não vai ficar em desespero, mas não depende dela. Ela queria estar aqui.
mas não depende dela. E vice-versa. Então, os espíritos não vão experimentar na mesma quantidade de tempo, no mesmo grau, a perturbação. Todo mundo passa por perturbação, mas ela pode ser isso ou pode ser de muitos anos, porque depende do apego. Eu não sei se cabe exatamente esse exemplo, porque eu não conheço a realidade do outro lado do que eu vou falar. Mas uma pessoa soube por uma outra pessoa que é médium, que são 3 pessoas que eu estou falando. A primeira pessoa soube, através de uma segunda pessoa que é médium, que um espírito, porque já está desencarnado há muito tempo, que era ateu nesta encarnação, na última encarnação, já desencarnou há, sei lá, quase 30 anos. Que este espírito está pedindo preces para esta primeira pessoa com quem teve um relacionamento, porque está triste, porque não está desenvolvendo. Por que eu estou citando esse fato? Eu não sei de todos os detalhes, óbvio, só sei disso que eu estou contando para vocês. Porque este espírito, talvez, muito possivelmente, por ser ateu, não se preparou para a morte. Era jovem, não estava pensando que poderia um dia o seu corpo ter fim material. Chegou do outro lado, não compreendeu, muito provavelmente, que estava numa outra realidade. E mesmo que tenha compreendido, negava Deus. De repente, por falta de humildade, de dizer, puxa, eu estava errado, Deus existe sim, por favor, me dá uma força, passou tanto tempo e ele ainda não está bem. Eu posso chamar de perturbação? Talvez não literalmente, mas é um momento de consciência total? Não é. É um momento de paz? Não é. Por que essa pessoa, esse espírito ainda vive assim? Porque não se preparou. Mesmo, eu sempre digo assim, quando eu conversava com um amigo ateu, eu sempre dizia o seguinte, olha, eu prefiro acreditar que existe alguma coisa do outro lado, porque eu vou me preparar para enfrentar o que tem do outro lado. Se acontecer de não ter nada, não tenho a menor sombra de dúvida que isso não é verdade. Eu tenho absoluta consciência de que a vida continua. Mas vamos supor que não continuasse, eu estou pronta. Não tem nada, o que eu vou perder? Nada, porque não tem nada, eu não vi. Acabou. Agora, quando você nega tudo que acontece depois da morte, se você está certo, está tudo bem. E se você estiver errado? E você está errado. Então, você tem um prejuízo. Nós temos que exercitar a aplicação dos conceitos que nós aprendemos na doutrina espírita e mesmo de outras religiões, que podem até não acreditar, por exemplo, em reencarnação, mas acreditam que a vida continua. Você tem que estar pronto. Se você acredita que morreu, dorme. E se você estiver acordado, o que você vai fazer? Se você acredita que morreu, acaba. E se você continuar, o que você vai fazer? A vida lá é resultado da vida aqui, de como você se preparou, de como você se sentiu, de quanto você resolveu das suas pendências, o quanto você cresceu materialmente. Para morrer em paz, precisa viver bem, precisa desamarrar esse monte de nós, que o nosso egoísmo e o nosso orgulho fazem a gente carregar. Quantas vezes a gente despreza pessoas, situações, momentos que a gente podia ter solucionado. Então, a gente precisa diminuir até mesmo o tempo de perturbação para ter uma morte em paz. Na 164, o Livro dos Espíritos diz que aquele espírito mais elevado, que fez tudo isso que eu comentei com vocês, que Kardec falou, se intelectualizou, se moralizou, elevou os pensamentos, este se reconhece quase que imediatamente. Posto, cheguei lá, nossa, me deu uma confusãozinha aqui, mas já desencarnei. Cadê fulano que desencarnou? Cadê meu anjo da guarda? Será que eu vou ver Jesus? Sei lá quantas vontades nós temos, né, do outro lado. Agora, ele fez isso porque ele já estava desprendido da matéria, estava conectado, mas ele estava desprendido, ele não tinha apego. Mas se você, ao contrário, é uma pessoa carnal, eu me preocupo só com a minha beleza. Eu estou ficando cada dia mais velha, eu tenho marcas, eu tenho rugas, eu envelheço. Vocês, a mesma coisa, todo mundo está acontecendo isso. Se eu não consigo,
me encher de botox, porque ninguém pode ver a minha ruga, se eu vou ficar 12 horas do meu dia na academia, se eu vou pensar só em comer, se eu me preocupo só com ganhar dinheiro, e eu esqueço de ser amoroso, carinhoso, de estudar, de me desenvolver, é claro que eu estou muito apegado ao corpo, eu não estou mais assim, eu estou assim. E aí o corpo acabou, a energia vital, e eu não consigo ir embora. É claro que a minha perturbação, meu sofrimento será maior. E a pergunta 166 fala uma coisa muito importante. Porque se todos nós estamos morando num mundo que está em vias, num processo de regeneração cada vez mais acelerado para se transformar, de expiação para regeneração, toda essa problemática mundial aqui repercute um embate forte entre o status anterior e o status que está chegando. Tem que todo mundo decidir se é bom ou mal. Tem que todo mundo escolher sair de cima do muro e tomar a decisão. Porque todo aquele que se omite, que se acovarda ou que não decide, está decidindo pelo mal. Não adianta, não existe bom inativo. Não existe bem sem ação. Não existe. Então, nós estamos passando por esse grande embate. Mas a gente sabe, eu sei, se eu desencarnar hoje, ou se eu desencarnar daqui a 30 anos, eu sei que eu carrego pendências que eu criei no passado e não resolvi ainda, pendências que eu criei no presente e não resolvi ainda, e imperfeições que eu ainda não consegui transformar em virtudes. Então, o que eu faço? Eu desencarno e pronto? Não. Graças à nossa aceitação da bondade de Deus que nos trouxe a informação de que a vida continua e que nós reencarnamos, nós sabemos que aqueles que não terminaram ainda o seu processo de aperfeiçoamento voltarão a encarnar. Se precisar de um mundo mais material, volta aqui para um mundo de expiação, volta para um mundo de regeneração, que ainda é muito materializado, porém com mais tendência ao bem. Volta para um mundo feliz, em que o corpo é mais leve, menos pesado, mas ainda é encarnação, até que não precise mais encarnar. A gente se submete a uma nova experiência, como o aluno do primeiro ano se submete à experiência do segundo ano, porque ele ainda não é o médico que ele quer ser, ele ainda não é o engenheiro que ele quer ser, ele ainda não se tornou o advogado que ele quer ser. Então, ele vai entrar para um outro momento. A reencarnação é uma bênção. E sabe, eu não sei se é verdade, eu sei que tem amigos meus do Japão, pelo menos tinha, eu vi no começo aí, pode até me dizer se isso é verdade lá. Dizem que no Japão ou no Oriente as pessoas choram quando uma criança nasce e sorriem, ou seja, agradecem pela vida de quem partiu. Porque, na verdade, para os espíritos, eles têm muito medo, muito mais receio de encarnar e falhar nas suas provas, nas suas expiações, do que de partir e voltar para casa. Porque, veja, a gente tem tanto problema e aí a gente tem toda a liberdade no mundo. Deus fez a gente esquecer para que a gente não tenha o problema de lembrar por que é que eu tenho tanto problema com determinada pessoa. Não é de agora, é do passado, mas eu não consigo resolver por quê? Porque eu sou orgulhoso, porque eu sou egoísta, porque eu sou invejoso, porque me magoo facilmente. Não sei qual é a questão. Só que se nós estivermos certos de que fazendo o nosso melhor agora, o que não deu para resolver, a gente vai resolver no futuro, a gente também vai um pouco mais tranquilo. E a gente vai querer acelerar, mas não vai pensar, puxa, acabou, porque tem outra oportunidade. E na pergunta seguinte, 167, os espíritos explicam para Kardec que a finalidade de nós estarmos aqui é exatamente essa: expiar os nossos erros, aprendendo, melhorando para não tropeçar mais, para não errar mais e nos transformarmos. E quando eu me transformo, e o meu marido se transforma, e o meu filho se transforma, e vocês se transformam, nós transformamos a humanidade. E quando nós transformamos a humanidade, sabe o que acontece? A humanidade progride.
Nós não falamos agora que nós estamos no processo cada vez mais acelerado de regeneração da humanidade? Lá na doutrina espírita, desde o livro dos Espíritos, se fala, os tempos chegaram. Se chegou naquela época, 160 e pouco, 170 anos, quase, se já se falava que a época tinha chegado de progresso, o que se dirá agora? É óbvio que nós estamos escolhendo se queremos nos regenerar ou não. E tá tudo bem se você não quiser, só que esteja pronto para viver do outro lado aquilo que viveu aqui e carregar para a próxima encarnação aquilo que não resolveu aqui. Então, nós precisamos ser mais corajosos. A pergunta 932 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que frequentemente os maus dominam? E os Espíritos dizem com muita gentileza, com muita delicadeza, porque os bons são tímidos. Quando eles quiserem, preponderarão. E aí, você acredita numa verdade, uma verdade política, religiosa, afetiva, espiritual, não importa. Você acha honestamente que aquele é o melhor caminho, honestamente que aquela é a solução, e você diz: eu não vou falar para o outro porque o outro se ofende. Ah, eu sou espírita, eu não posso falar que eu sou espírita porque a prima da vizinha do meu cunhado, ela é evangélica e de vez em quando ela me vê e eu não posso falar que sou espírita porque ela se ofende. Não, gente, isso não é uma realidade. Não é mais uma realidade e nós não podemos mais fazer isso. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem tão bonitinha de uma amiga minha, que é uma pessoa de amizade recente, e ela me mandou uma música de um show gospel que ela foi, e ela me mandou a música. Eu não sei por que ela resolveu me mandar essa música, mas ela mandou. Eu adoro aquela música, por sinal. E aí eu agradeci, disse que adorava a música. E ela disse assim: ah, acho que a gente cantou ontem na Igreja Universal. Eu falei: que bom! Eu sou espírita, mas eu adoro as músicas evangélicas, e é verdade. E ela não melindrou, não se feriu. Sabe por quê? Porque para ela o que importa é Deus. Eventualmente pode ser algum tenha um preconceito, sendo espírita, sendo umbandista, seja evangélico, sendo católico, sendo ateu, sendo hinduísta, budista, não sei, pode ser. Mas a maioria das pessoas, elas não estão mais tão preocupadas. E nós precisamos ter mais coragem de nos expor. Como espíritas, nós temos que ser espíritas no mundo. A verdade espírita não pode servir para cá e para cá só. Ela tem que cair nas nossas mãos. Ela tem que passar pelas nossas bocas. Elas têm que nos transformar perante o mundo. Nós estamos vivendo um momento da humanidade tão importante. E não, gente, não é porque teve pandemia. Nós estamos passando pelo momento da regeneração. Sim, a gente se precaver, sim, a gente se cuida, sim, a gente se protege, mas ninguém morre de véspera, a gente não é peru. E esse silêncio é para que vocês pensem nisso. Nós precisamos ter a coragem de sair desta timidez, da pergunta 932 do Livro dos Espíritos, para que nós sejamos a diferença que é necessário haver no mundo. Ninguém acerta 100%. A lista que eu tenho de pendências, eu realmente não posso desencarnar hoje. Eu tenho uma lista grande para resolver, mas eu juro para vocês, eu tento todo dia. E no dia que eu partir, eu espero estar suficientemente desapegada e suficientemente com os meus problemas resolvidos para que eu consiga ir embora e passar pelo menor tempo de perturbação e ter uma morte em paz física, uma desencarnação em paz espiritual, deixando o instrumento que eu vou agradecer por ter sido aquele que me serviu por esta vida. E é isto que eu gostaria que vocês pensassem nesse momento. Sem reencarnação, não teria justiça. E é isso que os Espíritos nos falam. Por fim, nós temos que nos fazer perguntas importantes. Tem alguma paixão que me enlouquece? Quando eu falo paixão, não estou falando afetiva entre dois seres humanos. Eu estou falando paixão por qualquer coisa que me desequilibra. Eu tenho que resolver.
Eu estou esperando algo e eu não consigo viver sem aquele algo acontecer, eu tenho que solucionar. Por que que eu não vivo sem aquilo? Se não chegou, não é meu tempo, não é o meu momento, não é útil para mim. Consigo me libertar dos desejos que eu tenho, porque eu posso desejar ter mais dinheiro, ter mais saúde, ter mais status, ter mais progresso, ter tempo para fazer determinadas coisas. Eu posso querer viajar, eu posso querer passear, eu posso querer conhecer o mundo, eu posso qualquer coisa, mas eu consigo me libertar disso se a vida me der um basta fisicamente? Eu consigo suficientemente me libertar, ou melhor, libertar-me da experiência de ter que dar tchau para os meus parentes, para os meus amigos, para os meus afetos, eu consigo ir embora sabendo que no futuro ou em algum momento em condições de dimensões diferentes eu vou vê-los, mas não posso conversar olhos nos olhos no momento presente, porque eu estou desencarnando, eu tenho como me libertar desse apego, eu consigo deixar as coisas que eu tenho aqui. Tem gente que desencarna, e acreditem nisso, e manda botar no túmulo aquela, sei lá, aquela faca de estimação, aquela estátua preferida, aquela joia adorada. Tem gente que faz isso. Eu tenho medo de deixar as minhas coisas aqui, então eu preciso largar aquilo. Eu consigo renunciar a todos os meus apegos afetivos e materiais e que eu construí aqui, porque eu sei que este é um personagem temporário que eu estou vivendo, um papel temporário que eu estou vivendo, o meu eu espiritual, vou embora e vou largar daqui o meu colarzinho, o meu brinquinho, o meu cabelinho, minha roupinha, fica tudo e leva só o que eu sinto, o que eu sei. A gente precisa pensar nisso. É imperioso, é imperativo, é necessário que nós renunciemos. Quanto mais renunciarmos a todos os apegos que nos prendem aqui, e isso não é desprezar a vida, isso não é desperdiçar a vida, isso não é ansiar a morte ou a desencarnação. Quando nós conseguirmos renunciar a todos esses apegos e resolver as nossas preocupações o máximo possível, deixar, não deu para satisfazer os nossos desejos, está bem, a gente tem futuro, a gente tem vida para continuar. Se a gente parar de deixar para amanhã e resolver o que dá hoje e dizer, bom, eu vou deitar em paz agora, se eu não acordar amanhã, tá tudo bem, porque o que eu podia fazer, eu fiz, nós vamos desencarnar em paz. O corpo morre em paz, o espírito sai em paz, abandona este instrumento em paz e com gratidão. Quando nós alimentamos a manutenção das nossas pendências aqui na Terra, nós chegamos do outro lado sentindo vazio. Eu sei que eu podia ter feito, eu sei que eu podia ter falado, eu sei que eu podia ter perdoado, eu sei que eu podia ter amado, eu sei que eu podia ter realizado. É uma sensação de que algo está faltando e que vai nos corroendo por dentro, nos atormentando e não nos deixa ter paz até a próxima vida. E é por isso que, mesmo sendo difícil estar aqui, mesmo sendo um mundo complicadinho, nós queremos voltar, reencarnar, porque a gente quer limpar o coração. Então a gente não pode desperdiçar a oportunidade. Tem muito mais espíritos do outro lado do que encarnados. E a gente fica aqui desperdiçando, achando que veio para viver de festa, de alegria e de satisfação de todos os prazeres físicos. Quero ter muito dinheiro, quero ter muita saúde, quero ter muita beleza, quero ter muito prazer. Morrer em paz, e é isso que a gente precisa refletir, é uma experiência sublime quando nós vivemos em paz. Imagina, eu poderia, se eu tivesse tempo e fosse como é necessário, eu faria uma lista de, sei lá, pelo menos 30 pessoas em 2 minutos, eu falo o nome de 30 nomes desta encarnação, parentes e amigos que desencarnaram. Imagine eu, se
Eu consegui fazer isso que eu estou falando para vocês. Eu estou convidando vocês a pensarem e a trabalharem em vocês. Se eu conseguir fazer isso, pode ser que eu abra os olhos do outro lado e a minha perturbação não seja tão grande e eu encontre esses 30 nomes, que são 30 pessoas, é um número hipotético, mas assim, avós, primos, tios, amigos e outros de outras vidas com os quais eu já sei que tenho laços e eu possa chegar do outro lado. E vocês acham que eu vou ficar triste de partir? Se a gente consegue fazer isso, então a gente tem que estar pronto. Porque quem está aqui vai ficar e não vai deixar de amar, a gente não vai deixar de amar, eles também não vão deixar. E a gente vai partir, vai estar com 30 do outro lado e vai ver aqui. É gostoso, é uma experiência sublime, certamente. Essa certeza de que a vida continua, de que o reencontro acontece e de que as sementes que nós plantamos aqui, elas vão brotar. Não só aqui que nós deixamos com a nossa vida, a nossa experiência, os nossos exemplos, mas também do outro lado e nas próximas encarnações. Então, o meu convite nesta noite para vocês é de que vocês pensem se estão vivendo bem. Se o resultado que vocês estão tendo da vida de vocês hoje é satisfatório, vocês acordam de manhã felizes e animados para o dia, vocês deitam à noite pensando eu cumpri o meu dever, vocês estão felizes perto das pessoas com as quais vocês convivem, mas a felicidade não é a perfeição nossa, eu não estou feliz porque pessoa imperfeita. Estou falando da felicidade de estar com alguém que você ama e que está transitando essa estrada com você, evoluindo contigo. Está feliz? O que está faltando para resolver? Se vocês têm essas coisas, continua assim. Se vocês não têm, não resolveram, está infeliz, está difícil, está mal-humorado, está agressivo, está triste, está magoado, está se enchendo de remédio porque não consegue lidar, procura pensar o que é que está faltando para você resolver, porque a vida já passou. Neste momento que nós conversamos, já passou 1 hora. 60 minutos. Já acabaram. E a gente só pode resolver daqui para frente, não é? Então, que vocês vivam bem. Que vocês, seus corpos, morram bem. E que vocês desencarnem um dia, quando for a hora de voltar para casa, assim como eu espero para mim, com muita paz no coração. E assim eu encerro. Eu agradeço ao SEAC, aos amigos do SEAC pela oportunidade mais uma vez. Agradeço a vocês que estiveram comigo aqui no Facebook da Vânia, no Facebook do SEAC. Agradeço a todos os espíritos que nos acompanharam. E agradeço, sobretudo, a Deus, a Jesus e a todos aqueles que fizeram com que a gente tivesse reflexões para que a gente carregue para a noite que vai chegar, para o dia que vai transcorrer, para que a gente se torne pessoas melhores. Essa é a minha prece de encerramento, olhos abertos, sem nenhuma forma mais especial, porque prece é o coração falando, e eu estou falando de verdade. Gratidão a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e a vocês. Que vocês tenham uma semana de muita paz, de muito amor, de muita alegria, de muitas reflexões, e mais uma vez eu repito, vivam bem. Um beijo, boa noite para vocês. Tchau.